2 de junho de 2018. Duelo entre Corinthians e Santos promete agitar a rodada desta quarta-feira no Brasileirão. Com retorno de Romero e desfalque de Jadson, Osmar Loz terá pela frente o primeiro clássico no comando do Timão. Santos aposta nos gols do garoto Rodrigo para vencer o Timão e calar a Fiel na Arena em Itaquera. Pouco calor humano nas arquibancadas e pouco futebol dentro das quatro linhas. São Paulo e Internacional ficam no chato 0-0 aqui no Morumbi. Palmeiras encara o Grêmio em jogo que marca o reencontro de Roger Machado com o tricolor gaúcho. Você vai ver também como a seleção brasileira está se preparando para o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do confronto entre São Paulo e Internacional ontem no Morumbi. Sem Nenê, o tricolor teve problemas para armar as jogadas e não conseguiu encantar o torcedor. Veja como foi a partida na reportagem de Alexandre Silvestre. Cadê aquele apoio maciço na arquibancada? 14 mil vítimas no Morumbi para o jogo contra o Internacional, que seria arrastado, chato. Ausência também em campo. O professor Diego Aguirre, pela primeira vez, não conta com seu criador, o meia-atacante Nenê, suspenso. Um dos desfalques do tricolor ontem, assim como o D'Alessandro no Colorado. Com Lucas Fernandes armando e Lisiero aparecendo de surpresa, o São Paulo chega para ver se o Danilo Fernandes tá esperto. Lisiero de novo, só calibrando o pé. Lambança defensiva também. Cuidado aí vocês dois, Arboleda e Sidão. Bom com as mãos é o Reinaldo. Olha onde ele manda a bola no arremesso lateral. Assim é melhor, Reinaldo. Bonito, Danilo. O que não pode é a zaga do Inter dar mole assim, na frente do Everton. Show de horrores. O domínio de Trellis e o presente que ele recebe de volta. Sidão é outro que colabora. Quando você perde, você não presta. Quando você ganha, você é o melhor. Então, as duas partes estão totalmente erradas, né? Acho que a gente precisa trabalhar no meio termo ali. A gente sabe o que a gente faz dia a dia. Então, permanecer com a cabeça boa e continuar trabalhando. Vamos caprichar mais no segundo tempo, rapaziada. Isso aqui é Série A. Finalmente, alguma precisão. Boa, Lucas Fernandes. A seguir, o troco. Potker meio fominha e no rebote, Damião de bike. Ensaiando um gol de placa, Lelê. Aguirre mexe de baseada. Saem Lucas Fernandes e Trellis. Entram Shailon e Araruna. Será que alguém consegue tirar o 0 do placar, Damião? Assim não dá, Iago, desisto. Que tal pelo alto, Diego Souza? Resultado justíssimo? Algum lado satisfeito? Qual dos dois times merece mais aplausos hoje? São Paulo ou Inter? Inter. Inter. Por quê? Um gostinho da vitória, que eu vou respeitar se o Diego Aguirre falar que é o São Paulo, que provavelmente ele vai falar, mas com a maior sinceridade do mundo, e não é só porque eu sou o treinador do Internacional, Inter. Tanto que o São Paulo, se eu não me engano, saiu vaiado do seu próprio estádio. Vaias merecidas, porque não foi um jogo... a expectativa era alta, porque se enfrenta a Inter e São Paulo, são dois times grandes. Seguramente você amanhã vai assistir vários jogos desta rodada e vai ser difícil encontrar jogos intensos. Vai ser talvez como o de hoje, aunque no, técnicamente também não foi bom. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Realmente o torcedor não gostou do jogo e nem tinha como gostar. Foi um jogo realmente muito ruim, de poucas emoções. 0-0 normalmente não é legal, salvo algumas exceções. Às vezes você tem alguns jogos que terminam 0-0, mas você tem chances criadas de todos os lados. Mas não foi o caso de ontem, não.
O São Paulo está na realidade dele, né? Criou uma certa ilusão no torcedor, com a possibilidade de chegar à liderança, mas é o que se esperava do São Paulo. Aliás, acho até que o São Paulo está indo além daquilo que nós esperávamos, Flávio. Não sei se você concorda comigo. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportiva. Sim, eu também esperava um time nesse nível aí, está até um pouquinho acima. O São Paulo, nos últimos anos, ele brigou para não cair, né? E esse ano não deverá acontecer isso. O time está bem, está estruturado, né? E pode até brigar por uma Libertadores, né? Sobram muitas vagas, tem bastante espaço. Acho que dá para ficar na parte de cima da tabela, que já é uma evolução. Dificilmente você sai de uma zona de rebaixamento para um título. E o São Paulo não está com isso tudo. O jogo de ontem foi terrível, né? Um jogo entre São Paulo e Internacional, dois times com tanta história, significa que os dois ficaram na história, né? Aqueles bons tempos estão um pouco distantes, tanto de São Paulo como de Internacional. O confronto de um time que estava na segunda e subiu para a primeira e contra outro que quase caiu no ano passado. Exatamente. Então tem um certo equilíbrio aí nessa situação. Bom, e hoje às 9 horas, Corinthians e Santos fazem o Clássico Paulista pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um tropeço contra o Flamengo, os comandados de Osmar Loz buscam a afirmação com o treinador recém-chegado. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está, neste momento, lá na Arena em Itaquera. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele. Um abraço para o Celso, para o Flávio Prado, para os amigos e amigas que acompanham o Gazeta Esportiva. Eu estou encapotado aqui na Arena Corinthians em Itaquera, faz frio, 15 graus a temperatura nesse momento, sensação térmica bem menor do que de 15 graus. O estádio ainda está vazio, fechado, com as luzes parcialmente apagadas. O público começará a entrar aqui dentro mais ou menos por volta das 15:07. O jogo começa às 9 da noite, hein, rapaziada? Não é às 9h45, é às 9 da noite. Corinthians e Santos, que no Campeonato Paulista ficaram num empate na primeira fase do Paulistão e que agora se enfrentam nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em situações bem diferentes. O Corinthians na 8ª colocação com 14 pontos. O Santos tentando escapar da zona do rebaixamento, é o 15º colocado, tem 9 pontos, se não me falha a memória. O Santos que vem de vitória contra o Vitória, num confronto direto na parte de baixo da tabela, uma goleada 5-2 na Vila Belmiro, que deu uma aliviada na barra do professor Jair Ventura. O Jair que está muito pressionado, o torcedor querendo a saída dele, protestos, etc e tal. O Jair no comando do Santos, claro que ele está muito mais tempo do que o Osmar Loz do Corinthians. No comando do Santos, o Jair tem 13 vitórias e 13 derrotas. O rendimento não é muito bom em termos numéricos. Já o Osmar Loz, que também sente a pressão de ser o treinador comandante do Corinthians após a saída do Carille, em 4 partidas perdeu 3, venceu 1, vem da derrota sobre o Flamengo, para o Flamengo, melhor dizendo, domingo passado no Rio de Janeiro. Agora, é bom a gente lembrar que o Carille, antes de se afirmar como treinador do Corinthians, quando tomou conta do time no ano passado, também teve dificuldades no início da jornada do Carille. Tanto que perdeu aqui para o Santo André, na Arena Corinthians, depois venceu o Palmeiras, e naquela vitória sobre o Palmeiras em Itaquera, por 1-0, com expulsão incorreta do Gabriel, vocês vão se lembrar, com o Keno, o Dudu fazendo pressão em cima do árbitro, aquela vitória deu um alívio para o Carille e dali para frente ele deslanchou. Por que não o Osmar Loz não teria esse mesmo direito, né? É apenas o 4º jogo do Osmar Loz. Corinthians e Santos que chegam, portanto, nessas condições bem diferentes. O Corinthians ainda brigando na parte de cima, o Santos tentando se afastar do Z4. E a gente confere agora a reportagem do Vinícius Rodrigues com a preparação do Corinthians para esse clássico de logo mais às 9 da noite, hein? Não confunda o horário. Vamos ver o Corinthians aí, como é que tá para esse jogo. Balbuena é daqueles zagueiros que decidem grandes jogos. Com a camisa corintiana, o Beck tem até agora 11 gols. 2 deles especiais em clássicos. Contra o Palmeiras em 2017 e neste ano diante do São Paulo. Para fechar a lista de rivais alvejados pelo ataque aéreo paraguaio, falta o Santos. Adversário de hoje às 9 da noite em Itaquera. Eu não penso muito nisso, acho que para mim tanto faz se faça ou não gol, o mais importante é o meu time não tomar gol. Acho que o meu primeiro objetivo é isso aí,
tentar ajudar a equipe desse jeito e tentar torcer pelos companheiros que estão na frente e tentar fazer para a gente conseguir o resultado. O Corinthians versão Osmar Loz tem apenas uma vitória em 4 jogos. As outras 3 partidas são derrotas. A última contra o Flamengo. Do outro lado, o Peixe se recuperou no Brasileiro e vem de goleada sobre o Vitória da Bahia. Clássico é clássico, independente das situações das equipes. Como você falou, é situação lá dentro de campo, 11 contra 11, e os times lutando para não perder. Acho que, ou para ganhar, melhor falando, né? Acho que não muda nada a questão de situações de cada uma das equipes. Acho que eles vão vir com a mesma vontade do que nós para poder conseguir os 3 pontos e a gente tentar, logicamente, fazer nosso trabalho dentro de casa e tentar somar mais 3 pontos. Jadson não enfrenta o Peixe e só deve voltar depois da Copa. Já um certo paraguaio está recuperado e pode pintar na equipe titular. Com o retorno de Romero, Osmar Loz tem a possibilidade de manter o esquema 4-2-4 com o Matheus Vital entre os titulares ou mudar para o 4-2-3-1 com o Roger entrando no comando de ataque. Particularmente, jogar das 2 formações eu me sinto bem. Então, o centroavante também nos ajuda bastante para fazer aquele pivô ali à parede. A gente que vem de fora cortando para dentro, para achar o homem com mais facilidade. E um cara na área, né? Para a gente, quando faz essa jogada de linha de fundo, ter mais alguém preenchendo a área com presença de área é importante. Bom, o professor Osmar Loz ainda não divulgou a escalação do Corinthians, então persiste a dúvida. Romero começa ou não jogando. O Roger deve iniciar a partida no comando do ataque. Bruno Henrique pelo lado do Santos, após mais um problema físico. Ele teve um probleminha na bacia, num choque contra a trave num dos jogos do Santos. Está de volta, deve iniciar a partida entre os reservas. Vamos conferir o Peixe para o clássico contra o Corinthians na reportagem do Adriano Dolfi. 17 anos e somando 9 gols na temporada. Tudo vem ocorrendo muito rápido na carreira do jovem Rodrigo, principalmente dos 3 gols contra o Vitória e a vice-artilharia do Campeonato Brasileiro. Hoje já dá para falar que a ficha caiu? Não, dá não. Acho que em todos os jogos, tanto daqui 1 ano, se eu for falar isso, acho que a ficha não vai ter caído ainda. Então, por isso que eu continuo tranquilo, continuo a mesma humildade sempre, porque acho que a ficha não caiu ainda. O clássico será também uma oportunidade para o jovem Rodrigo se destacar ainda mais no Campeonato Brasileiro em sua primeira partida na Arena Corinthians. Depois de atormentar o lateral Lucas do Vitória, a responsabilidade de marcá-lo será agora do jovem Mantuan. Eu acho que vai ser um adversário muito difícil de se passar também. Eu creio que eu só não vou para cima do Mantuan, vou ter que ir para cima dos zagueiros, dos volantes deles. Então não vejo só como o negócio de confiança sobre o Mantuan. Eu vejo confiança do time deles todo, a gente sabe que é uma equipe muito forte, que marca muito bem, então eu vou ter dificuldade onde pegar a bola. Será que Rodrigo será marcado com mais atenção e cuidado a partir de agora, por parte dos zagueiros? Sim, acho que todo mundo vê todos os jogos, né? Hoje em dia, acho que os zagueiros também já acompanham, sabe do meu potencial, sabe daquilo que eu posso fazer em campo. Então eu vejo essa dificuldade a cada jogo. A cada jogo a marcação mais em cima em mim, sempre dobrando, às vezes triplicando a marcação em cima de mim. Acho que agora também contra o Corinthians não vai ser diferente. Então é uma visibilidade boa, mas ao mesmo tempo ruim também, né? As 3 vitórias do Peixe no Brasileiro foram contra equipes que brigam para fugir do rebaixamento. Somar pontos contra o Corinthians seria essencial para afastar de vez a crise da Vila Belmiro. Independente do adversário que a gente for pegar, a gente tem que sempre pensar em ganhar, porque a gente é o Santos e o Santos tem que sempre ganhar, independente de estar abaixo da gente ou não, a gente vai sempre entrar para ganhar. E acho que se ganhar do Corinthians também, aí já para toda a falação, todo mundo falando besteira. Então a gente vai dar o nosso melhor para ganhar do Corinthians, para ver se para um pouco dessa falação. Bom, esse vai e vem da luz que vocês estão notando aí, refletindo no meu rosto, não tem nada a ver com a nossa luz aqui não. A nossa tá inteirona, beleza, bonita. É o painel de LED que tem aqui do lado, bem na minha frente, na verdade, o mesmo painel que tem do outro lado do estádio, um painel
que acompanha toda a linha lateral do campo. São as informações, portanto, iniciais desse clássico que promete ser iluminado aqui na Arena Corinthians. Corinthians e Santos, 9 da noite. Já eu volto no finalzinho do Gazeta Esportiva para dar um recado para o torcedor. Um abraço, Michele, até já. Um abraço, Silvestre, muito obrigada. E você está realmente sempre muito iluminado, né? Se cuida e se agasalha aí, menino. Aliás, lá em Itaquera faz um frio danado. É, né? Por que será? É que é muito aberto, né? Muito aberto lá. Quase tem a vaca, né? Tinha a vaca. Não, a vaca é coisa do passado. Tem aliás, muito coisa do Silvestre. Tem um rio que passa lá embaixo que é muito úmido, chama Rio Verde. Perto do Corinthians? Falando sério. Debaixo do estádio do Corinthians passa um rio que chama Rio Verde. Rio Verde. Não passa, não. É preto, é Rio Negro e Solimões. Nossa, terrível. Bom, de qualquer forma, Corinthians e Santos, se não empolga tanto do ponto de vista, né, de grandes times, o Corinthians está muito desfalcado, o Santos também, mas a presença dos garotos eu acho que dá um clima, dá um astral diferente. Fica uma expectativa, por exemplo, do que o Rodrigo pode fazer. O Rodrigo, para mim, é uma das mais gratas promessas do futebol brasileiro, né? O Rodrigo. O Bruno Henrique era para mim no ano passado, continua sendo, mas ele está com problemas de contusão, né? Pois é. E o Pedro tenha passado tudo. E o Pedrinho do lado do Corinthians também é outro jogador que inspira muita expectativa. Né? Ele tem jogado mais frequência, é um jogador habilidoso, que sabe quebrar as linhas de marcação. Então, pela presença desses jovens, Flávio, eu fico imaginando que deve ser um jogo interessante. A gente espera que sim. E o Rodrigo ele vai ter espaço para trabalhar, né? Porque o Corinthians vai ter que sair mais pro jogo, até para conseguir uma vitória no Clássico, que vai dar uma segurada nessa... É mais zum do que realidade, mas enfim, trabalhar em paz é melhor. Então uma vitória do Corinthians seria importante para dar uma estabilidade, dar uma sossegada. Por outro lado, o Jair Ventura não pode se dar ao luxo de perder um Clássico, porque também até outro dia ele estava todo com a corda no pescoço. Então, o Corinthians vai sair pro jogo e o Rodrigo vai ter espaço para trabalhar no contra-ataque. E tem o Gabigol, em algum momento vai ter que voltar a jogar futebol. O Pedrinho, infelizmente, ainda não está pronto para 90 minutos, para pensar em voos maiores. O Rodrigo está. O Rodrigo é um cara que não vai ficar muito tempo no futebol brasileiro, não. Rapidinho ele... O Barcelona já está de olho nele, né? Reza a lenda que sim. Vamos ver. E a enquete do site gazetesportiva.com é justamente sobre o clássico entre Corinthians e Santos pelo Brasileirão. A gente quer saber o seguinte: qual vai ser o resultado do clássico? Se dá a vitória do Timão, empate ou se leva o peixe? Participe votando através gazetesportiva.com. Resultado no final do programa de hoje. E aí? Eu acredito num jogo com gols dos dois lados. E um empate? Não, acho que vai dar Corinthians. Eu tenho muitas dúvidas se teremos gols de algum lado, mas se tiver, vai ser um golzinho chorado do Corinthians. Eles não nos dão. Coisa de 1-0. Eu gostaria muito de falar, olha, vai ser um jogo de um monte de gols e tal, mas não é o que eles mostram. É aquele 1-0 chorando. É que o Santos goleou o Vitória por 5, né? Vitória, né? Um pouquinho diferente. Acho que eu tô influenciado por esse, né? Mas o Corinthians precisa da vitória. Sim, eu acho que o Loss vai querer. Não, eu acho assim, os dois vão sair para ganhar. O Corinthians vai sair para ganhar só no contra-ataque, cada um do seu jeito. 5-5, já daí a se ter isso como uma realidade, tomara, eu adoraria, mas não é o que a gente imagina. E o técnico Tite, segue preparando a seleção brasileira para o último amistoso antes da Copa do Mundo, domingo contra a Áustria. Veja como foi a quarta-feira do Brasil. De manhã, o trabalho dos jogadores foi intenso na academia. À tarde, movimentação no gramado do CT do Tottenham, em Londres. Com dores no joelho esquerdo, Renato Augusto fez um trabalho na lateral do campo, enquanto Tite comandava o treino. O meia passou por exame pela manhã, que não detectou nenhuma lesão, mas ele terá que demonstrar evolução para afastar o risco de ser cortado. Autor de um dos gols da vitória sobre a Croácia e em grande fase com a camisa do Liverpool, Firmino falou sobre a disputa com Gabriel Jesus pela titularidade no ataque da seleção. Eu e o Gabriel estamos vendo uma excelente fase. Ele foi campeão na equipe do Manchester City, fez uma excelente temporada e eu também fiz uma excelente temporada. Estamos num excelente momento. A seleção só tem a ganhar com essa disputa boa e espero que a gente possa dar o nosso melhor durante a Copa. Sérgio Ramos também foi assunto na coletiva.
Visto por alguns como responsável pela lesão de Salah e pela concussão do goleiro Karius na final da Champions diante do Liverpool, o zagueiro do Real Madrid disse recentemente: Prefiro não comentar. Eu acho que ele está certo, está na razão por ter sido campeão e tudo, mas eu achei que ele foi muito idiota da parte dele, mas tudo bem. Mais direto, uma bela resposta. Impossível. Uma bela resposta. Eu acho que ele foi muito idiota. Foi uma bela resposta. Foi ações idiotas no jogo e uma colocação idiota, porque você está sendo colocado sob julgamento se você vai ou não, se você foi ou não agressivo, e você responde com uma brincadeira. A coisa foi muito séria. Ele provocou uma condição gravíssima. Merecia até um pedido de desculpas. Claro, a história do Karius é no mínimo para se discutir, e foi a Universidade de Massachusetts que disse que ele foi atingido realmente, e o cara vem com brincadeirinha, quer dizer, não era o caso de brincadeira. Então, acho que o Firmino foi muito bem na resposta, gostei muito. E com relação ao time, acredito que de novo o Tite vai fazer 2 esquemas para testar as 2 opções, e esse negócio do Renato Augusto está... Acho que eles estão segurando o máximo para ver, né? Inflamação no joelho. É ruim o cara perder uma Copa por contusão. Tomara que não, mas está muito demorado. Até porque também ele é uma peça que não é titular, mas é uma peça-chave para o Tite um homem de confiança do Tite. Tem que jogar com 23, né? É um mês só, tem que estar todo mundo no embalo. A partir de hoje, o Gazeta Esportiva vai fazer para você uma breve apresentação de cada grupo da Copa. A gente começa pelo grupo A, que tem Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita. Como de costume, o Grupo A conta com os donos da casa como cabeças de chave. A seleção russa chega à Copa sob forte desconfiança. Sem precisar disputar as eliminatórias, o time comandado pelo técnico Stanislav Cherchesov não passou por testes mais rigorosos. E nos poucos confrontos que fez no último ano contra as seleções que disputarão o torneio, só acumulou derrotas. Com a maioria dos jogadores atuando no futebol russo, o time não tem nenhum grande nome no cenário internacional. Vale destacar a presença do brasileiro Mário Fernandes, que atua no CSKA Moscou e abriu mão da seleção brasileira para defender a Rússia. A favorita a ficar com o primeiro lugar no grupo é a seleção uruguaia. Segunda colocada nas eliminatórias sul-americanas, atrás apenas do Brasil, a Celeste Olímpica aposta no grande poder ofensivo do ataque, com nomes do calibre de Luisito Soares e Edinson Cavani. Mas não só de gols vive o time comandado por Oscar Tabares. O sistema defensivo tem nomes de relevância no futebol mundial, como os zagueiros Godin e Jiménez do Atlético de Madrid e o lateral Maxi Pereira do Porto. Candidato à surpresa do grupo, o Egito volta a disputar uma Copa após 28 anos. Comandada pelo técnico argentino Héctor Cúper, a seleção egípcia conta com um elenco experiente, com vários jogadores que atuam no futebol europeu, principalmente na Inglaterra. O destaque dos faraós é o atacante Mohamed Salah, do Liverpool, mas a presença do artilheiro ficou ameaçada depois da entrada de Sérgio Ramos na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Salah caiu de mau jeito e teve uma lesão no ligamento do ombro esquerdo. Tanto o médico da seleção quanto o próprio jogador mostraram otimismo em relação à recuperação, e o nome dele apareceu na lista final para a disputa da competição. A Arábia Saudita completa o Grupo A. Apontado como o time mais fraco da chave, a seleção árabe é comandada por Juan Antonio Pizzi, técnico argentino que não conseguiu classificar o Chile para a Copa do Mundo e tem apenas 3 jogadores que atuam fora do país. A primeira rodada do Grupo A terá a abertura da Copa no dia 14 ao meio-dia entre Rússia e Arábia Saudita no Estádio Olímpico Luinik. No dia 15 às 9 da manhã em Ekaterimburgo jogam Egito e Uruguai.
Eu acho que depende muito da condição do Salah, que foi vítima até do Sérgio Ramos, chamado de idiota pelo Firmino, com toda a razão. Mas ainda assim, independentemente de estar 100% ou não o Salah, dele poder jogar ou não... Acho que não vai jogar, pelo Egito não. Mas eu acho que o Egito pode surpreender nesse grupo aí e fazer com que o Uruguai e a Rússia dancem. Eu acho que a Rússia não vai longe, não. O time russo eu achei bem fraco. Não conheço a Arábia. Tem o Peckerman, que é um grande... Bom treinador, Peckerman é da Colômbia. O Hector Cooper, que é um técnico que precisa provar por títulos, porque ele é muito bom. Onde ele vai, ele leva os times longe. Mas eu, se fosse apontaria, vou Salah bem, Egito e Uruguai como ganhadores. E outra coisa, essa abertura de Copa, esse jogo é Pelé de jogo ruim, hein? Nossa senhora, olha, eles capricharam. Ave Maria, Rússia, você espera 4 anos para ter uma Copa do Mundo e abre com Rússia e Arábia, é lógico. Esse foi caprichado, viu? Quando foi? Foi em 96, que foi Alemanha e Bolívia? 94, em Chicago. 94, Alemanha e... mas era a Alemanha, né? Sim. A Alemanha, né? Agora é Rússia e Arábia. Vou te falar, viu? Meu Deus do céu, capricharam. E olha... Ontem à tarde foi muito especial para o Departamento de Esportes da TV Gazeta. Eu, os comentaristas Flávio Prado e Chico Lang, a equipe também que esteve na Europa através do projeto Outro Lado da Bola, nós somos todos muito bem recebidos lá no Clube Atlético Paulistano, aqui em São Paulo, para contar um pouquinho da história da nossa emissora no esporte e, claro, falar de Copa do Mundo. Foi um bate-papo muito legal que reuniu sócios do clube, convidados especiais e representantes de diversas gerações do jornalismo esportivo da TV Gazeta. O Jonas Campos esteve lá e conta como foi para vocês. A tradicional TV Gazeta no tradicional Clube Atlético Paulistano, que abriu as portas para conhecer um pouco mais da história da nossa emissora no universo do esporte. E que história, hein? A emissora mais paulista da televisão brasileira entrou no ar trazendo toda a tradição e prestígio do jornal A Gazeta Esportiva, condição fundamental para a criação de programas pioneiros na cobertura de esportes em São Paulo, como Resenha Esportiva e Ducal nos Esportes. Pioneirismo presente também na primeira transmissão em cores de uma prova de Fórmula 1 disputada no Brasil, realizada pela TV Gazeta em 1972, em parceria com a TV Globo. Com o Sérgio, que é o presidente, inclusive, da TV Gazeta, nós temos um passado aí que, quando nós nos encontramos, nós fazemos uma volta ao passado muito bonito, porque, na realidade, nós começamos a fazer as primeiras transmissões da São Silvestre. E nós fizemos juntos a primeira São Silvestre, iluminando todo o trajeto. Nós todos aqui do Clube Paulistano estávamos ansiosos por esse momento, porque aqui na Conexão Cultural, que já caminha há 11 anos, recebendo em todas as áreas, estava faltando o esporte. Vocês vieram para preencher, e preencher com muita alegria, né? Hoje é um dia que eu sinto uma emoção diferente, ainda mais poder receber todos vocês juntos, e é um prazer. A Conexão Cultural sente-se realizada com vocês. Obrigada de vocês estarem aqui. Em um espaço de eventos do clube, a nossa apresentadora Michele Janella conduziu um bate-papo entre os sócios, os comentaristas Chico Lang e Flávio Prado e o grupo de jovens que se aventurou na Europa no projeto O Outro Lado da Bola. A gente foi lá para a Suíça passar um pouquinho de frio, né? Contar um pouco como é que tá esse adversário do Brasil para a Copa, qual é o estilo, qual é o futuro, os investimentos, e a gente vai contar aqui também. Dando palestra agora, Caião? Não esperava isso, né? Uma oportunidade muito boa aí que a gente tem de divulgar o nosso trabalho, o trabalho da Gazeta, da série Outro Lado da Bola também. Eu e José Paes fomos para a Bélgica e vamos contar um pouquinho dessa experiência bacana, né, Zé? É verdade, fomos à Bélgica, conhecemos um país novo, uma cultura diferente, um jeito diferente de fazer futebol, e a gente vai contar um pouquinho isso para o público aqui hoje do Paulistano, né? A gente poder mostrar também o nosso trabalho, nossa ideia de como a gente trabalha com o esporte é muito importante. E a gente está sendo muito bem recebido aqui, estou muito feliz de conhecer esse clube tão bonito, tão bem conceituado e poder dividir um pouco com eles o nosso trabalho. E vieram as histórias de Copa do Mundo. Esse jornalista que vos fala fez uma pergunta
fatídica. Né? Perguntei para ele, ô Felipão, posso fazer uma pergunta para você? Ele falou assim, pode, fica à vontade. Eu falei, vamos supor que machuque o Max do Dida no jogo, quem é que vai pro gol? Ele falou assim, tchê, Murtosa, tchê, você já pensou que ele vai pro gol, Murtosa? Ele falou assim, não, Felipão, imagina, que circunstância estranha, mas precisamos pensar. Para minha surpresa, reconhecimento do gramado, começa ali um treino alemão, que é metade do campo para cá, e quem vai pro gol? O Emerson, que era volante, não tinha nada a ver com o goleiro. Aí eu fiquei pensando, falei, pronto, é aquela maldita ideia que eu falei para ele. Hein? Bom, primeira bola ele faz uma defesa espetacular, toca para escanteio, a segunda bola ele vai para a bola, defende, bate o ombro, desloca o ombro e é cortado da seleção. E claro, inúmeras perguntas feitas pelo público. Não seria melhor nós termos um técnico estrangeiro? Será que nós não perdemos oportunidades no passado, talvez não com o Tite é uma pessoa diferenciada, no passado, de não ter nem cogitado de ter um técnico estrangeiro, porque ele conhece os jogadores, conhece o local. O que você diz tem muito fundamento, mas eu acho que por política é difícil acontecer. Muito legal, um clube com a tradição do paulistano, uma história sensacional, a raiz do futebol nasce aqui, né? E a gente está aqui com esse pessoal tão bacana, tão legal, ouvindo perguntas inteligentes, discutindo futebol, discutindo vida. Uma tarde maravilhosa, tarde e noite, né? Estendeu, foi ótimo, muito legal, muito prazeroso. Gente, foi muito gostoso, foi muito legal. Quero mandar um beijo grande para Terezinha, para Ana, ao Pierre, enfim, todos que nos receberam ali de braços abertos. Foi muito gostoso bater esse papo com vocês e depois a gente abriu ali o espaço para perguntas. Celso, a gente não ia mais embora. Foi muito bom, era pergunta atrás de pergunta, né, Flávio? Foi muito legal e o pessoal perguntava, queria saber de Copa do Mundo e perguntava para o Flávio Prado sobre ele ser crítico da seleção e o Newton Travesso queria saber se o Brasil tem chance com o Neymar, sem o Neymar, como que é. Foi maravilhoso. Então, muito obrigada pelo convite. Beijão para todo mundo lá do Clube Paulistano. E agora eu quero dar um recado super importante para você. Presta atenção. Essa é a última semana para você se inscrever na Prova Ciclística Internacional 9 de julho, corrida mais tradicional do país na modalidade. Você não pode ficar fora, você não pode perder. Então, vai lá no site gazetesportiva.com, se inscreva, tá? gazetesportiva.com/prova 9 de julho. Faça a sua inscrição, última semana, últimas horas, vai lá. E tem mais um recadinho, nesse domingo, dia 10 de junho, das 9 da manhã ao meio-dia, vai acontecer em 5 cidades brasileiras, Brasília, Porto Alegre, Vitória, Londrina e Ribeirão Preto, a Taça Cochlear, de futebol para deficientes auditivos. O intuito dessa taça é divulgar o implante Cochlear, né? Como uma das cirurgias pagas pelo SUS, uma solução para quem tem surdez, porque esse implante é aquele ouvido biônico, então as pessoas que têm problema de audição, que nasceram sem audição, podem ter esse problema resolvido. Inscreva-se lá no site www.taçacochlear.com.br. Ontem, num restaurante, aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, rolou a premiação dos grandes destaques da Liga de Basquete Feminino. Confira com Fernando Gavini. Foi a festa de gala que encerrou a LBF 2018, uma justa homenagem a quem se destacou. Foram premiadas as melhores da temporada, que terminou no último domingo com o título do Veracruz Campinas. Sobrou prêmio até para a TV Gazeta, que transmitiu o campeonato do começo ao fim. Agradecer à TV Gazeta pela essa parceria que teve com a LBF durante toda essa temporada, uma parceria irretocável. Nós fizemos um planejamento em agosto do ano passado de como seria a Liga agora em 2018. E eu confesso que saiu muito melhor do que a gente imaginava. Não faltou equilíbrio, não faltou emoção. Jogos decididos nos últimos segundos. 4 times de 4 estados diferentes nas semifinais. E uma final de campeonato de arrepiar em 5 partidas. Mas além de tudo isso, foi possível dar a oportunidade, descobrir novos talentos. E o símbolo disso é Tainá, jogadora de apenas 22 anos, que defendeu São Bernardo na LBF. Foi eleita a revelação do campeonato e ainda fez parte do quinteto ideal da seleção da Liga de Basquete Feminino.
Eu tava ali agora atrás conversando com a Laís e eu tô muito feliz. Eu chorei demais ali pra ela já. Eu falei, calma pra não borrar minha maquiagem. Mas chorei porque é uma felicidade e tanta. Porque ano passado deu estar parada e tal. Não tive oportunidade em nenhum jogo, em nenhum time pra jogar. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo fazer basquete. Procurei serviço, não achava. E é uma coisa que me deixava muito agoniada. Fiquei muito triste. Hoje em dia eu tô vendo minha felicidade, sabe? Em dia foi um ano e tanto. Começo dessa liga, a primeira vez que eu participo dessa liga e estou muito feliz pela minha atuação, por São Bernardo ter me dado a oportunidade. É uma coisa que mudou minha vida e vai começar uma nova história para mim. Nova história porque ano passado Tainá estava no Rio de Janeiro, sua cidade natal, desempregada, procurando emprego de tudo, menos para jogar basquete. Eu fiquei no Rio, fiquei quieta na minha e fiquei procurando só emprego e nada. Emprego do que você procurava? Colocava meu currículo em muitos lugares lá no Rio, procurava na internet, vagas de, sei lá, auxiliar de alguma coisa, até pra, como é que se diz, faxineira, essas coisas, pra tudo, emprego pra tudo. E não dava, e eu não tinha terminado meu ensino médio também. Até um dia que ela me mandou uma mensagem no Instagram, no Insta mó nada a ver, de vender tênis. Aí eu falei assim, gente, mas quem tá falando comigo? Aí ela, ai, desculpa, amiga, só eu que eu tô no Insta e tal. Eu falei assim, ah, tá, e o que você quer? E ela, não, é que quero saber se você tá ocupada. Eu falei assim, não, ela, não, eu queria te chamar pra você jogar aqui em São Paulo, você tem coragem? Que eu, lógico, não pensei 2 vezes. Quando ela me perguntou, eu falei assim, eu vou. Era um desperdício ela abandonar. E era por isso, eu não sabia. Quando eu perguntei pra ela, eu fiquei indignada. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Eu nunca tinha convidado ela antes porque eu não sabia. E aí quando ela me falou, meu amiga, eu tô parada, eu falei, não acredito nisso aí. Era o útil agradável, ela veio. Eu não imaginava, garanto que eu não imaginava que ia ser, que eu ia chorar assim, sabe, na liga. Até porque eu imaginei o quê? São Paulo, onde tem muita atleta que são boas demais mesmo. Então, eu imaginei para um time que eu ia jogar, ia fazer o meu, mas assim, todo mundo ia ter o seu espaço e tal. E como eu também não queria tirar o de ninguém. Só que é mais em relação, chegar a fazer o meu e, eu não achei que fosse dar essa vida a volta toda. Se eu falar, eu sei que eu vou me emocionar muito, mas eu fico muito feliz, eu acho gratificante isso, por eu ter tirado uma pessoa que joga, que tem esse talento todo, de um lugar onde eu nem esperava. Agora, daqui pra frente, se você for fazer seu currículo, põe lá, ala, né? Só. Vou botar ala. Ala pivô. Ala pivô. Vou colocar. Nada de outras profissões, tá? Não, agora só porque eu vou fazer a faculdade, então só se for fisioterapeuta ou então uma professora de educação física. Aí sim. Que lindo lance da Tainá. Mais tarde, às 9h45, o Palmeiras tem um confronto direto contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Para se aproximar dos líderes, os comandados de Roger Machado esperam um resultado positivo nesse grande duelo. Confira a preparação do Verdão. Duelo do 7º contra o 3º colocado da tabela. Um Grêmio e Palmeiras daqueles importantes para se manter no bolo de cima, brigar pelas primeiras posições. Daqueles que todo mundo gosta. Estou imaginando um grande jogo, né? Essa é a expectativa e acredito que de todos, né? Vai ser um quebra-cabeça aí bem legal, um jogo muito interessante. Espero que seja bonito também dentro de campo, né? Porque às vezes se cria uma expectativa muito grande e não sai um jogo como todos gostariam. Mas tenho muita expectativa para esse duelo, assim como vocês. Moisés, titular contra o São Paulo na vaga de Lucas Lima, deve ser mantido na equipe titular. Mas o técnico Roger Machado precisará mexer em outros setores. Isso porque Diogo Barbosa e Keno, ambos com problema muscular na posterior da coxa direita, estão fora de combate, provavelmente até a parada da Copa do Mundo. O zagueiro Antônio Carlos, suspenso, também é desfalque. A gente perde em uma área, ganha em outra, é assim. Quando eu sair, é assim quando eu entro, a gente não tem como. Cada jogador tem sua característica e ele tem que colocar essas características em prol da equipe. E sem dúvida aquele que entrar vai fazer o seu melhor dentro daquilo que a característica oferece. Dessa forma, Vitor Luiz joga na lateral esquerda na vaga de Diogo Barbosa. E Johan, que entrou muito bem no clássico contra o São Paulo, é o provável substituto de Keno. No miolo de zaga, Thiago Martins deve pintar ao lado de Edu Dracena. Roger Machado ainda terá Marcos Rocha de volta à lateral direita após cumprir suspensão no último sábado. Momento importante para o Palmeiras arrancar, aproveitar a reta final antes da parada para a Copa do Mundo. É um momento importante, né? Nós sempre falamos que antes da Copa
Estar entre os primeiros ali seria muito importante. E temos jogos, né, contra Grêmio, Ceará e Flamengo. Esperamos fazer o máximo de pontos possíveis para que a gente possa dar uma subida ainda maior na classificação. Flávio, a gente tem aqui o clássico Corinthians e Santos, mas esse me parece o principal jogo da rodada. Muito forte esse jogo. Porque reúne, põe frente a frente os dois maiores favoritos para a conquista do título, além do Flamengo, é claro, o Cruzeiro também, mas o Grêmio por ter sido campeão da Libertadores, o Palmeiras pelo investimento que tem, chama muita atenção esse jogo e difícil de você fazer um prognóstico. Claro que o Grêmio tem o favoritismo de jogar em casa. Mas, 51-49, não vejo nada muito alarmante. O Palmeiras costuma jogar bem fora de casa, lembra do Boca? As vitórias que o Palmeiras conseguiu fora de casa foram importantes. Verdade que perdeu do Cruzeiro. Mas é um jogo muito parelho, muito igual. São dois times muito parecidos em termos de força. E vejo o Palmeiras fortalecido depois da vitória no Clássico. Fortalecido, no que eu digo, é na futricagem. Aqui no Brasil se leva a sério. Ameniza um pouco. O Brasil é o único lugar onde o cachorro late no clube de futebol e todo mundo leva em conta. Os caras, quem decide em clube de futebol é conselheiro, que só serve para fazer futrica, e torcida uniformizada. Mas o que tem de pior no futebol, né? Mas aqui eles levam isso em conta. Então, até para que isso fique mais calmo, é importante o Palmeiras. O Palmeiras está num processo legal de evolução e o Grêmio tem um time já montado há algum tempo. É aquela história, né, Flávio? Como o clube de futebol não tem um dono, o cara tem que fazer política. Então fica toda hora dando satisfação para esses grupos, né? Política com torcida uniformizada, essas coisas aí. Não vamos a lugar nenhum. Entenda que isso deu uma tranquilidade no cargo, sei lá. Deixa eu mandar um beijo rapidinho para uma amiga jornalista muito querida, Doroteia Fragata, corintiana, que está assistindo o nosso programa. Doroteia, um beijo grande para você, quero te reencontrar e te dar um abração, viu? E hoje, jogando na Espanha, a equipe sub-17 do Palmeiras bateu o Real Madrid 4-2 e conquistou o seu primeiro título mundial da categoria. Não é o primeiro título mundial da vida, ou é? Há controvérsias. E agora, pelo menos ninguém vai poder falar que o Palmeiras não tem Mundial, né? Tem o Mundial Sub-17. E o Verdão teve 5 vitórias e um empate em 6 jogos no torneio, marcando incríveis 29 gols e sofrendo apenas 7. Mas aí tá o Mundial, né? Do Palmeiras. E agora a gente segue, né, João? Segue, não tem vídeo, né? Tá bom. Tem o vídeo. Pode mostrar um pouquinho? Mostra, João Batista. Mostra aí, porque foi muito legal esse título do Verdão. Olha lá. Bateu o Real Madrid, Celso. Dos times de São Paulo faltava justamente o Palmeiras. O São Paulo é bicampeão do torneio, o Corinthians é tricampeão do torneio e o Real Madrid é o maior vencedor. Espera um pouquinho, o Corinthians é trimundial também? Dessa categoria, sim. Sub-17, sim. O São Paulo é bi. Não tinha muita gente vendo o jogo, não, né? Não. Aonde foi o jogo? Foi em Madrid. Madrid. Na Espanha. Tá logo no começo do texto, na Espanha. O pessoal não estava muito animado com o jogo, né? Não. Enfim, e daí, gente? Mas ganhamos, é o que interessa. Eu acho muito legal, sabe por quê? Porque isso investe nos jovens, é um super incentivo para os jovens, para o jovem aparecer, né? Aí, isso é muito importante para o futebol. Claro, e agora melhor ganhar do que perder, né? Sempre, né? Bom, vamos ver. O Palmeiras já tinha perdido para o próprio Real Madrid no ano passado, aí esse ano conseguiu o título. Você só quer lembrar tá as fazendo derrotas. um bom trabalho na base. Estou falando. Finalmente o Palmeiras está criando uma estrutura de base. Isso. O Palmeiras não revelava ninguém, não queria nada. Agora ele está com uma bela estrutura. É um trabalho... Eu tive na Conafute e tinha uma pessoa do Palmeiras, desculpe, eu até conversei com essa pessoa, e o Palmeiras há muito tempo não investia em base. E agora, há uns tempos, desde o do Paulo Nobre, é bem na verdade, começou a investir legal, trouxe algumas pessoas, sempre tem pessoas de bom nível. Não, as pessoas que estavam lá eram realmente boas, mas só que não tinha sequência o trabalho. E agora parece que eles entraram numa linha de realmente revelar, de usar a força do Palmeiras como marca para atrair jovens e usar no clube, né? Muito bom. E agora a gente vai ver como foi o último treino do Grêmio antes de enfrentar o Verdão. Quarto colocado, o Grêmio vem embalado por 10 jogos de invencibilidade, incluindo o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. A missão é manter esse retrospecto numa das partidas mais aguardadas da temporada. Acredito num grande jogo, um jogo bonito, onde duas equipes que gostam de jogar com a bola, gostam de jogar buscando sempre o gol, sempre a vitória, tem suas responsabilidades dentro da competição.
Então acho que é um jogo para a gente estar concentrado, um jogo para a gente entrar focado principalmente, né? Porque a gente sabe da força que eles têm, mas também sabemos da nossa para fazer um grande jogo e buscar a vitória, que é o mais importante. O jogo marca o reencontro do tricolor gaúcho com Roger Machado. Será a primeira vez que o atual técnico do Palmeiras irá rever o ex-clube desde a sua saída em 2016. É uma grande pessoa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e vários jogadores também no nosso plantel também trabalharam com o Roger. A gente tem uma grande admiração por ele, por tudo que ele fez naquele tempo com a gente aqui. Mas como eu falei, hoje a gente defende o nosso lado, cada um com os seus objetivos e espera um grande jogo, um jogo muito bonito. E para encarar o Alviverde, o Grêmio terá os retornos de Léo Moura, Arthur e Luan. Ramiro é dúvida. Assim, a equipe gaúcha deve ir a campo com Marcelo Groi, Léo Moura, Bressan, Kahneman e Bruno Cortes, Arthur e Maicon, Lima ou Ramiro, Luan, Everton e André. O técnico é Renato Portaluppi. O famoso Renato Gaúcho. E o nosso contato mais uma vez é com o repórter Alexandre Silvestre, que segue passando um frio danado na Arena em Itaquera, acompanhando a expectativa para o duelo de daqui a pouquinho, às 9 horas, entre Corinthians e o Santos de Rodolfo Gamberini. É com você, Silvestre. Nem tão frio assim. Tá frio, mas dá pra encarar de boa. Nem tô com blusa por baixo, só a blusa da Gazeta. Poderia ter uma outra malha aqui, mas tá tranquilo. Bom, eu queria fazer uma bagunça com a galera, com a fiel torcida, mas o estádio continua fechado. O jogo começa às 9 da noite. Pra você que vem assistir a Corinthians e Santos, o jogo não começa como de costume, de quarta-feira, 9h45, e sim às 9 da noite. Dá tempo pra ver o jogo, quem vem de transporte público voltar para casa de metrô numa boa. O metrô fecha depois da meia-noite, o jogo vai terminar por volta de 15 para as 11. Venda antecipada ultrapassa a casa de 23 mil ingressos, ou seja, a Arena Corinthians bonita não estará lotada, porém teremos muito calor humano para esse clássico entre Corinthians e Santos. Os prováveis times, as prováveis escalações, começando pelo dono da casa, o Corinthians, Walter Mantuan, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon, Rodriguinho, Armando, Pedrinho e Romero ou Matheus Vidal pelas beiradas, Roger de centroavante. O Santos deve entrar em campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, o Lucas Veríssimo, David Braz e o Dodô. No meio de campo, Diego Pituca, ao lado de Renato, Jean Mota criando, Gabriel Gabigol, o Sacha e o Rodrigo ou o Rodrigo, como alguns preferem. É isso aí, Michele, um beijo para você e muita luz para todos os queridos amigos. Boa noite! Boa noite, Silvestre. Muito bem. Manda a luz pra cá. Vem, ó, ilumina a gente aqui. Que quem cuida da iluminação é o trabalho. A luz também pode chegar. O Márcio. Muito bom, Silvestre. Bom trabalho para você, viu? E a gente volta a falar do São Paulo, que depois de empatar com o Internacional em 0-0, começa a se preparar para enfrentar o Atlético Paranaense sábado na Arena da Baixada, em Curitiba. O repórter Osmar Garrafa tem as informações do tricolor. Com o empate de ontem, o São Paulo, de forma provisória, pulou para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas dependendo dos resultados finais dessa rodada, o tricolor pode despencar para a 8ª colocação. O sentimento por aqui na reapresentação do elenco é de que o time não esteve bem ontem à noite. A preocupação agora é somar pontos nos 2 jogos que restam antes da paralisação para a Copa. Sábado, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e na próxima semana contra o Vitória no Morumbi. Para o próximo sábado contra o Galo Mineiro, o técnico Diego Aguirre vai contar com as voltas de Nenê e Bruno Alves, jogadores que estavam suspensos. A dúvida fica por conta do volante Hudson, que ainda está se recuperando de lesão. Quanto a Valdívia, o atleta recebeu uma proposta para deixar o clube. O jogador foi dispensado da atividade de hoje e pode sair do São Paulo a qualquer momento. O que chamou a atenção do noticiário do São Paulo nessa quarta-feira foi o fato do coordenador de futebol Ricardo Rocha ter sido convidado por uma emissora de TV para comentar a Copa da Rússia. Ele aceitou e a torcida são paulina nas redes sociais não poupou o dirigente. Ricardo falou sobre o assunto. Parece que eu vou para a Rússia, o torcedor, parece que eu vou ficar um mês no Rio de Janeiro fazendo a Copa do Mundo. Não é isso. Vou fazer alguns eventos. E vou fazer alguns eventos também aqui em São Paulo. Eu não quero que conflita com os treinamentos. Eu não quero que conflita. Agora, claro, 1 ou 2 deles vai conflitar. E vai, às vezes, acontece. Mas eu não vou ficar
entendeu? Uma Copa do Mundo ausente de São Paulo, isso primeiro que eu não quero. Isso é uma profissão que eu escolhi, que eu gosto, que é ser gerente de futebol. Eu gosto desse contato. Então, eu estou falando para vocês, e da maneira como foi colocada, eu achei errado. Diga, Flávio. De novo o cachorro latino. Tem algum problema? O Ricardo é treinador. Para de ouvir cachorro latir, gente. Cachorro late, deixa latir. Quando muito dá um osso. Dá muita trela para torcida uniformizada, dá muita trela para perfil falso de internet. Vai te catar, tem um projeto, trabalha. Deixa quieto, é coisa de vagabundo, não dá muita bola para isso não. Né? Vambora. Tanto barulho por nada. Pega a vida, deixa o Ricardo ganhar dinheiro dele, tá tudo certo. Enquanto a gente não ignorar esse lixo que tá em volta do futebol, nós não vamos a lugar nenhum. Até porque teremos jogos durante a Copa? Não. Então, olha, é a opção. Quer continuar com esse lixo, vai continuar embaixo. Muito bem, a gente vai agora para o resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. No comecinho do programa a gente perguntou qual vai ser o resultado do clássico entre Corinthians e Santos. E o pessoal de casa votou que vai dar vitória do Corinthians, 45% dos votos. Apertado, hein? Apertado, 45 Santos, 43%. É. Como está tão equilibrado, dá empate. Olha, hoje a gente encerra o programa, Flávio Prado, homenageando o guitarrista Steve Vai. Conheço muito. Conhece ele? Ele completa 58 anos. Para mim, um dos maiores do mundo. Não é, Celso? Para mim também. Steve Vai, esse você conhece? Eu conheço. Conhece? Conhece nada. Solta o som. Gosto do Santana.